Tá ouvindo? Ao vivo. Shalom, amados. Estamos chegando mais uma vez nesse dia, início do sábado em Israel. Estamos aqui dando início a mais uma aula, falando das emanações na vida dos patriarcas. Hoje vamos falar de Isaac, o filho sorriso, o filho, né, alegria do Abraão. Amém? Vamos orar, a pastora Mara vai orar por nós, esta aula. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Senhor, essa escola online, apresentamos todos os que estão assistindo, que a tua bênção venha sobre essa escola e que a tua igreja em todos os lugares possa ser edificadas pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos recapitular um pouquinho, quem não esteve nas últimas aulas. Nós estamos ministrando sobre as emanações desde a criação, quando Deus criou os céus e a terra. Deus fez tudo isso através das emanações. Cada dia da criação foi uma emanação. No primeiro dia, quando Deus criou a luz, emanou o seu amor, né? A palavra é recede. E no segundo dia, Deus separou as águas, né, de cima e de baixo, e aí foi uma manifestação de força chamada Gevurah, que também é justiça, é ordem e disciplina. Então essas duas forças juntos é um equilíbrio, algo muito equilibrado, porque se Deus criasse só com o amor, não haveria justiça, né? Se fosse só com bondade, não daria certo, né? Então, cada dia, uma das manifestações das emanações de Deus. Por que é importante para nós estas emanações, que nós também, alguns chamam de unção, nós chamamos de unção, manifestação, poder de Deus. E importante para quê? É porque nós estamos nessa terra, nós vivemos numa guerra, uma batalha constante. Tudo em nossa vida é com luta, com batalha, você começa desde que nasce, você cresce sempre em lutas, enfrentando adversidades, enfermidade, problemas emocionais, familiares, problemas financeiros, problemas espirituais. E em toda batalha, em toda luta, nós vamos precisar da unção de Deus, porque tudo que o homem faz aqui na terra, sem unção ele não consegue fazer, ou sem os dons espirituais de Deus, mesmo que sejam naturais. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando ele estava no paraíso, ele tinha todas as emanações no Adão. Ele era sábio, tinha conhecimento, sabedoria, conhecimento. Ele tinha força, ele tinha beleza, esplendor, ele tinha fundamento, ele tinha coroa. Então o homem era a imagem e semelhança de Deus. Depois que ele perdeu as emanações, ele separou de Deus, ele desconectou, ele ficou a imagem e semelhança do inimigo, a imagem e semelhança dos animais, né? E ele ficou horrível, o homem. Muitas vezes o homem mais parece um demônio do que o homem. Muitas atitudes do homem mais parece pior que o animal. Tem até aquele filme do Planeta dos Macacos, né, que diz que ali símio não mata símio, né? Macaco não mata macaco, né? Mata ou não mata? Não? Mas o homem mata o homem. Por quê? Porque o homem perdeu a graça de Deus, perdeu a glória de Deus. Então o homem está afastado, separado
da glória de Deus. Então, com isso, ele ficou opaco, apagado, feio. E nós precisamos, então, reativar, né, essas emanações em nossas vidas. É interessante também que quanto mais nós recebemos das emanações, nós subimos degraus, subimos fase de nossa vida. Nós tomamos como exemplo, por exemplo, vamos falar daqui a uns dias, vamos falar de Jacó. Jacó é muito nítido na vida dele, 4 degraus na vida dele. Ele começa na fase do boi, trabalhando muito, para o parente dele, o tio dele. Ele trabalha 14 anos pela noiva, né, a Rebeca. Então, pensa em fase difícil, né? 14 anos sem um centavo no bolso. Foram 14 anos somente para casar. Eu penso em a fase que eu digo que é a fase do boi. Depois, ele casa com 7 anos, ele consegue, né, abreviar, mas trabalha mais 7, 14. Depois de 14 anos, ele tem uma experiência nova, onde depois ele está casado, depois ele está já ter filhos, ele passa uma experiência de ter uma visita, né? Uma visita de um anjo. E o anjo traz um decreto de riqueza. A partir daquele decreto, Jacó passa a ficar muito rico. Ele ficou 7 vezes mais rico que seu sogro. Ele precisou das emanações. Ele precisou de passar degrau por degrau. Até que ele voltou para a Terra Santa e constituiu ali a nação de Israel. Poderia falar também de Davi, que quando ele enfrenta o Golias, ele recebeu uma emanação de vitória. Ok? Então, cada uma dessas emanações vai somando e se manifestando e nós vamos conseguindo vencer. Ok? Vamos falar de Isaac. No livro capítulo 22 de Gênesis, no versículo 7, vamos ver sobre Abraão, quando Deus chamou Abraão e disse para Abraão: Abraão, pega teu filho Isaac e leva no monte que eu vou te mostrar, lá em Moriá, e tu vais sacrificar Isaac no altar, como holocausto. E então ele sai cedo, pega lenha, pega 2 empregados, e Isaac então vai no meio do caminho e desconfiou, né? O que meu pai está me levando para o monte? Acho que até hoje os filhos têm meio complexo ir para o monte, né? O que o senhor está me levando para o monte, mas não tem cordeiro? Onde está o cordeiro? Então, Isaac disse a Abraão: meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? É importante você entender que naquela época era normal ofertar um cordeiro. Ninguém ia para uma adoração com violão, ou num show, né, de algum artista para adorar. Eles levavam na adoração um cordeiro, um animal, uma oferta. E ele pergunta: onde está o cordeiro, meu pai? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Então Abraão responde essa frase célebre que ficou até hoje inesquecível, né? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Então, começa aqui a nossa história. Pai e filho, ambos caminhando juntos, numa chamada de Deus. Então, é interessante que Deus quer isso. Deus chama os pais para caminhar com os filhos, filhos caminhar com os pais. E a última promessa no Antigo Testamento é que nos últimos dias Deus vai enviar Elias para converter pais aos filhos, filhos aos pais, para que Deus não venha ferir a terra com maldição. Então, a unidade entre pai e filho produz
uma unção dobrada, multiplicada. Uma unção de Elias multiplicada. E seguindo a história, então, Abraão leva o filho, chega lá na hora de sacrificar o filho. Deus manda um anjo e grita: não faça isso, Abraão. Era só um teste. Era só para ver se você obedecia e tal. E então imagina ali a alegria do filho, né? Escapou por um triz daquele machado, né? Então, da morte, do sacrifício. E aí Deus então brada pela segunda vez e disse a Abraão: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Então aqui veio a bênção fatal, a bênção mais importante na vida de Abraão, o que deu a ele um título honorífico, um título de honra, é um título de um nome, onde ele tornou-se pai de nações. Por causa desta atitude de Abraão, as nações da terra, as famílias da terra, todas as famílias são abençoadas. E Deus dá uma promessa muito importante também, de multiplicação, de abundância, de muitos filhos. Mas tem uma aqui no último versículo 17 importante: a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Aqui tem um segredo de vitória para o Isaac e para os filhos de Isaac. Aquele sacrifício do cordeiro, sempre que Deus manda pedir um cordeiro, Deus julga um inimigo. Lá em Êxodo, Deus pediu um cordeiro para todo o povo de Israel, e naquele dia Deus julgou o principado, chamado Cérvulo, que tem abaixo dele o Mamon. Então toda vez que tem um cordeiro, tem uma vitória contra um inimigo. E esse cordeiro chamado Isaac, o que trouxe o que deu? O que Deus fez? Deus deu uma unção para Isaac vencer os inimigos. Então aqui vem uma força para vencer os inimigos. Será que isso é importante? Claro que é importante, porque é uma segurança, é uma proteção. Os homens daquela época, eles lutavam muito. Abraão tinha 312 empregados que eram soldados, para proteger a casa. Mas agora Deus diz: vou dar uma emanação, um poder, para você vencer o inimigo e quebrar a porta dos inimigos. É uma força, é um poder, é uma manifestação. Então você observa que a vida de Isaac foi tranquila. Isaac não tinha problema de estresse, inclusive nervosismo, medo, que viveu uma vida muito relaxada, muito tranquila. Uma prosperidade impressionante. Ele plantava até em terra seca e colhia 100 vezes mais por cada grão. E os filhos de Isaac, já vêm gêmeos, já vem em dobro. E os filhos dos filhos dos filhos de Isaac, todos eles se tornaram primogênitos, quer dizer, príncipes. Quando Deus tira o povo do Egito, anos depois, Deus chama o povo de Israel de meu primogênito. Então, para você entender o que aconteceu aqui, houve nesse sacrifício de Abraão, de Isaac, um resgate. Quando Abraão está para sacrificar Isaac, naquele monte, Deus aparece naquele monte, e vamos imaginar essa cena: Deus com o cordeiro na mão, ele veio ali tirar o Isaac e colocar um cordeiro. Lembre-se que toda a palavra na Bíblia, toda a imagem
tudo que está escrito, toda a imagem, toda a geografia do momento que está acontecendo, tudo é uma mensagem. Deus fala por enigma, Deus fala por letras, por números, por fatos, Deus fala através da geografia. Então tudo tem uma mensagem em código. Então observe, Abraão oferece Isaac. Na hora que Isaac vai ser sacrificado, Deus apresenta um cordeiro. E aí, o que Deus fez? Deus resgatou Isaac por um cordeiro. E depois essa lei tornou-se uma lei na Torá, em Gênesis capítulo 12, capítulo 13 repete, quando Deus pede o resgate dos primogênitos do Egito, ele diz, se você deve ofertar, cada casa ofertar um cordeiro em resgate do primogênito. Por que cada pai deveria ofertar em resgate? Eu posso... Vou pegar o filho da Luciana aqui. Vem cá, profeta. Esse aqui é o Felipe. O Felipe é da Luciana, o Felipe é do Evandro, o Felipe é de Deus? De Deus. De Deus. Bom, se o Felipe é de Deus, é primogênito, certo? A mãe quer ficar com o Felipe para ele... Baixa um pouquinho, aparecer teu rosto lá, Felipe. Felipe é a 4ª geração da família Silva. A mãe dele é intercessora, a avó dele é intercessora, a bisavó dele é a minha primeira intercessora em faxinar o Soturno, e ele então é a 4ª geração. Então ele é a geração que recebeu essa palavra que Deus vai possuir a porta dos inimigos. Ok? Então, vamos dizer que ele é o Isaac. Quando ele vai ser sacrificado, Deus coloca um cordeiro no lugar dele. Então, até aquele momento, ele pertencia a Abraão. Mas depois que ele oferece Isaac, aliás, oferece o cordeiro pelo Isaac, Deus oferece. Deus está comprando ele. Então, agora ele é propriedade de Deus. Então, o Isaac muda de dono. Não é mais filho de Abraão. É filho de Deus. Agora, o filho de Isaac, o neto de Isaac, bisneto, até outras gerações, todos pertence a quem? Quem é o dono? Deus. Então, todos depois de Isaac são chamados de primogênitos. Então, Deus, quando tira o povo do Egito, Deus disse para Faraó, olha só, Faraó pegou o povo de Deus e levou para o Egito, escravizou. Deus aparece e diz, Faraó, solta o meu primogênito. Então, toda a raça que veio depois de Isaac eram chamados de príncipes primogênitos. Por quê? Pergunta por quê? Eu quero que você responda por quê. O sacrifício de um cordeiro, um Isaac, torna toda a descendência dele santificada, separada. Então, por isso é importante consagrar os filhos. Por isso é importante que o filho seja consagrado para Deus, porque os filhos dos filhos deles, todos serão consagrados, santificados. Ok? Muito bem. Aprendemos sobre Isaac, então. Amém, profeta? Então, diga Isaac. Foi tão valioso. Por quê? Porque através da descendência dele, a semente dele, todos os outros filhos que vieram agora são príncipes, são primogênitos, são propriedade de Deus. Então Deus pôde entrar na geração de Abraão, nos filhos, através de Isaac. Ok? Como é importante, amados, dar uma parada aqui um pouquinho e pensar nisso, né? Que as pessoas às vezes não dão valor para um filho. Tem pessoas que têm 10 filhos, deixam à vontade, não dão valor. Mas apenas um filho bastou para salvar uma geração. Apenas um filho, Isaac, bastou para salvar uma nação inteira. Aleluia. E eu quero falar aqui um pouquinho agora sobre a maneira que Deus fala, que nas próximas aulas, quando nós entrarmos em aulas para mestre, quando nós estivermos na sala de aula fechada, é onde nós vamos debater mais profundo sobre esses segredos.
da Torá. O que Deus está dizendo aqui para todos os sábios? Os sábios são aqueles que pegam uma palavra aqui com outra aqui e vai somando e pega todos os princípios e forma um princípio, forma uma lei. Então, nessa linguagem que nós vemos aqui, nós vemos um pai dando a vida de um filho para salvar muitos filhos. Isso lembra alguma coisa para vocês? Lembra? Lembra o que, filho? A oferta que Deus deu seu filho para salvar todos. Como? A oferta de Deus que deu seu único filho para salvar todos os filhos. Então, quando nós pensamos em Deus Pai, o que é Deus Pai? Pai tem filho, não é? Deus Pai tem filho. Se é pai, tem filho. Se tem filho, tem pai. Se é pai, tem filho. Então, Abraão representa aqui a figura do pai, entregando seu filho por uma raça, por uma geração, por uma nação inteira de judeus. Naquele mesmo lugar, séculos e séculos e séculos depois, milênios depois, aparece lá um filho. Naquele mesmo lugar, Jesus dá a vida na cruz para a salvação, diz a palavra salvação de muitos. Aleluia, aleluia, oh, Yeshua Saliawa, aleluia, oh, Yeshua Saliawa. Esse aqui é um cântico, um dialeto africano. Nós estamos abraçando uma causa na África, já estamos ensaiando aí um dialeto africano. Yeshua Saliawa, Yeshua Saliawa. Mais forte. Yeshua Saliawa, Yeshua Saliawa, aleluia, oh, Yeshua Saliawa. E agora ganha um chocolate quem acertar o que é que estamos falando aqui, cantando. Quem é que sabe? Menos a Gabi, né? Jesus está aqui, Jesus está aqui, aleluia. Oh. Ok, vamos continuar então. Falando de Isaac, vamos entrar numa parte muito interessante. O filho em 4 fases. Tem filhos que são escravos, vivem como escravos. Tem filhos que de Deus, como o povo de Israel que estava na escravidão, eram filhos escravos. Quer dizer, não assumia a posição de filhos, né? Então, eles viviam como escravos. Depois tem filhos que são amigos. Jesus disse até para os seus discípulos, não vos chamamos mais de servos, mas de amigos. É uma segunda escala, promoção. Depois então, realmente são chamados de filhos. Terceiro nível. Depois, filhos que já são grandes, adultos. São filhos que já são pais. A Bíblia diz que tem filhos que são pequenos que nunca recebem herança. Porque quem é pequeno não recebe herança. Não cresce. Não cresce, vive na pobreza. Quer dizer, só recebe herança quem cresceu. Abraão estava com 33 anos quando ele deu a sua vida, ofertou ali a sua vida. Abraão deu Isaac, mas ninguém se lembra que o Isaac, com um empurrão, ele fugia do Abraão. Não é verdade? Dá para imaginar, né? Se eu pegasse um filho hoje, vamos para o Monte Gabi, ou vamos para o Monte Júnior, ele salta, né, a quilômetros de distância. Ninguém consegue sacrificar se o filho não quiser. Não é verdade? Então aqui tem uma mensagem também muito interessante. Isaac, então, a parte mais importante da mensagem de Isaac é essa. Um filho capaz de morrer para ver o seu pai sendo abençoado por Deus. Porque Abraão, até essa fase, ele seria um pai de muitos filhos até aqui.
Mas Abraão, Isaac, e eles tinham conhecimento das fases que Deus traz para a sua vida. Então, tanto Abraão como Isaac tinham consciência que depois dessa prova viria um decreto para a vida deles. Então aqui nós vamos fazer um comentário aqui. Quando pai e filho andam juntos, é muito mais fácil de crescer, de mudar de fase. Porque todo filho que começa do zero, como Abraão, ele vai passar por muitas provações. Abraão passou a vida toda, ele chega a ser conhecido até chamado de andarilho. De tanto que ele andou, tem até uma música que canta hoje, né? Andei. Não é evangélica, porque quando se torna evangélico já para de caminhar, já encontrou. Mas Isaac não precisava fazer o mesmo trajeto de Abraão, os mesmos sofrimentos, as mesmas dificuldades. Então, essa associação de pai e filho caminhando juntos é algo maravilhoso, que a nossa cultura brasileira, ela não ensina isso. Nossa cultura brasileira diz assim, quando o filho cresce, né, separa do pai e ele por si nunca mais cortou a aliança. Mas aqui nós vemos diferente. Por mais que a gente estude, a gente vê que as famílias permaneciam no mesmo local juntos. Pai e filho juntos, porção dobrada. Ok? Então, o que destaca na vida de Isaac é que um filho está disposto a dar sua própria vida pelo pai, para que o pai dele fosse promovido por Deus. Não é tremendo isso? Porque isso quebra as leis naturais. Geralmente os pais é que entesouram para os filhos, né? Diz a palavra. Então os pais é que juntam tesouros para dar para os filhos. Mas aqui nós vemos uma inversão. O Isaac oferece a vida para ver o pai dele ser aprovado por Deus. Isso é inédito. Pode procurar filhos na Bíblia e você não encontrará nenhum outro parecido, a não ser Jesus, que dá a vida dele em obediência ao pai. Isso. Então, um filho como este, ele realmente vale por milhares e milhares e milhares. Então, para Abraão, foi o maior presente que Deus poderia dar, foi Isaac. Ok? Alguém tem alguma pergunta aqui? Dúvidas? Acho que devemos esclarecer algum ponto. Tem muitos sábios aqui do meu lado, esquerdo, direito. Não? Filhos. Então vamos ver outro lado, então, para concluir aqui a primeira parte. Eu falei que, na primeira parte da aula, que Abraão tinha uma emanação muito destacada na vida dele, que era recede, que era o amor. E Isaac, a emanação de Gevurah, que significa justiça, disciplina, moderação e reverência. Então, o filho marcado pela reverência ao pai, obediência, submissão, disposto a morrer no altar. Quer dizer, aquela oferta de Isaac, ela foi muito mais poderosa, valiosa, a oferta de Isaac, do que de Abraão. Vou perguntar para todos que estão comigo aqui se vocês estão entendendo esse ponto aqui. Nós sempre pregamos e ouvimos pregar que a oferta de Abraão ofertou Isaac, foi o máximo de todas as ofertas que já teve até hoje para Deus. É isso, né? Mas e vocês já pensaram que se Abraão ofertasse o filho dele, ele voltaria para casa sem o filho? Mas ele ainda tinha mulher, ele ainda tinha animais, ainda podia casar de novo, podia ter mais filhos, tanta coisa. Mas quando Isaac se submeteu a dar a vida dele, ele deu tudo. Então ele negou-se a si mesmo. Isaac negou a sua própria existência, o seu próprio futuro, os seus futuros filhos. Então aqui está uma chave
que é o preço do discipulado. Por isso que Jesus diz depois no Novo Testamento que aquele que não deixar sua casa, aquele que não deixar tudo, aquele que não der sua própria vida, não é digno de ser discípulo dele. Porque ele estava trazendo, Jesus veio trazer uma mensagem completamente nova quando ele apareceu pregando. Ele veio simplesmente, eu posso entrar lá na mente de Cristo e entender o seguinte: ele está passando uma mensagem para o mundo. Ele está querendo dizer assim: olha, é importante o que o pai fez lá, o Abraão fez, mas veja como é importante o que o filho fez. Sem os dois juntos, não teria acontecido a justificação do povo hebreu, do povo judeu. Porque só o amor de Deus, se eu só amo meus filhos, só sinto aquele prazer por eles e amor por eles, é uma coisa. Mas se eu não justificar meus filhos, se ele não for justificado, eles serão amados e condenados. Será que dá para entender, Gabi? Então todos nós pecamos, todos nós estamos condenados, diz a Bíblia. Todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. Então precisou vir o Filho de Deus para morrer em nosso lugar, para nós sermos justificados. Agora é interessante que o Isaac tem esse nome, que é Isaac, o filho da alegria, né? E a emanação que emanava nele é Gevurah, que significa justiça. E quando ele morre, ele está justificando os próximos descendentes dos filhos judeus. Então aqui Isaac é uma figura de Cristo. Ele representa, ele transmite a mesma mensagem. Ok? Então, quando nós estudarmos de novo sobre emanações de Deus na criação, vocês vão ver que Deus não poderia criar a terra só com amor. Ele teria que ter justiça e amor, equilíbrio. Porque é nesse equilíbrio que a terra se mantém equilibrada. Só amor, não. Só justiça, não. Então o amor simboliza a graça, justiça simboliza a lei. Vamos embora. Vamos à próxima, então. Agora, observe. Isaac era primogênito. Também um detalhe, né? Que ele era primogênito. E o que tem primogênito? A Bíblia nossa não fala detalhes porque ele era primogênito, não, porque não. Então nós precisamos entender entre linhas aqui. O primogênito, ele tinha o direito de ter a porção dobrada da bênção do pai dele. Ok. O primogênito tinha o dever de sustentar o seu pai. O primogênito tinha o dever e o direito, o dever de ser o sucessor do pai. Por isso que quando Eliseu está acompanhando Elias e ele quer a capa, né? Ele quer a porção dobrada. Ele fala para Elias antes do arrebatamento assim: Elias, faze de mim teu primogênito. Por que ele fala faz de mim teu primogênito? Porque todos os filhos merecem uma porção da herança dos pais. Mas o primogênito tem direito à porção dobrada, inclusive na comida. Então Eliseu pede: Elias, eu quero ser o teu primogênito. Por quê? Porque nós dois, Elias e Eliseu, concordando, Deus pode dar a porção dobrada. Então é muito interessante essa figura do pai e filho caminhando juntos, porque os dois juntos podem pedir a Deus porção dobrada. Estão entendendo? É muito importante que Jesus também revelou essa chave. Se dois ou mais concordarem na terra, será concordado nos céus. Lá em Apocalipse tem também, repete de novo, a chave de Davi é também duas pessoas, Davi e Jonatas, que quando duas pessoas concordam, esta chave
Pode abrir portas que ninguém fecha. Fechar portas que ninguém abre. Então, uma pequena pausa aqui. Esta concordância, esse caminhar, Abraão e Isaac juntos, abre portas. Que portas são essas? Estamos falando da porta das emanações. Então, os dois juntos. Então, pega essa chave. Precisava os dois juntos para abrir a porta para outra emanação, próxima emanação. É importante você acompanhar isso, porque depois nós vamos estudar sobre Jacó. Jacó já recebeu uma terceira emanação, Tiferet, que deu a ele, junto com as duas primeiras, deu a ele poder para começar uma nação, uma conquista de uma nação. Já no quarto filho, que seguiu os princípios, José, ele recebe uma emanação que hoje o Brasil está precisando muito. Uma riqueza extraordinária para alimentar milhões e milhões e milhões de pessoas. Eu estou ficando grávido dessa bênção para esse ano que vem. Então, é importante caminhar juntos para alcançar, ok? Vamos ao próximo ponto. Quando Elias e Eliseu conversam, tinha 50 discípulos assistindo. Por que nenhum deles se aproximou para receber a capa junto? Vamos repetir comigo a palavra mérito. Diga mérito. Mérito. Então, essa palavra mérito é importante. Por quê? Porque todo judeu sabe que quem tem mérito, ele alcança, através do mérito, aquilo que ele está buscando. Mas quem não tem mérito, não tem que se meter na vida do... Por isso que os discípulos não vieram para cima de Elias para tirar um pedaço da capa. Porque eles ficaram olhando de longe, porque eles sabiam que só Eliseu tinha exercido a função de filho primogênito. Amém? Então, para ter essa sequência de bênção de pai para filho, transferência de unção, transferência de poder, é preciso ter um alinhamento. Vou falar sobre isso amanhã lá em Guaíba. É o alinhamento entre pai e filho, caminhando junto. Fica aqui do meu ladinho, Gabi, para nós mostrar aqui. Caminhando junto aqui, o trigo apareceu bem no meio aqui, ó. Olha lá, mão aqui. Aqui está alinhado. Está alinhado, né? Está alinhado. Não vai... Está alinhado. Tem um alinhamento. Ok. Aqui, durante 30 anos buscando a Deus, algum mérito nós acumulamos, que é chamado de capa. Agora, a Gabi, para receber esse mérito, ela precisa alcançar mérito. Isaac precisava alcançar mérito. Só que no Brasil, que as pessoas querem receber a unção assim, receba, pá, e já recebeu. Não. Você pode até receber, mas não guarda. Porque o que não é seu, você não fica. Você só fica com aquilo que você alcançou mérito para ficar. Então Isaac, ele trabalhou para alcançar mérito. Quando ele entrou naquele altar, ele alcançou mérito. Quando Eliseu trabalhou com Elias toda a vida, ele alcançou mérito. Entendeu? Quando Abraão fez tudo o que fez, ele alcançou mérito. Então esse mérito pode ser chamado de uma chave que abre uma porta. E nessa porta vem emanação, e dessa emanação passa para ele e para os filhos. Ok? Aí, a Gabi está aqui, né? Agora a Gabi vai trabalhar. Para que ela alcance o mérito que o Isaac alcançou, ela vai precisar, ó, nível do boi, nível do leão, nível do homem e da águia. Ok? Vida física, emocional, financeira, mental, social, espiritual. Então essa é uma caminhada, tem que encher esses 4 copinhos aqui. Então um filho igual a Isaac, vamos chamar de filho águia, ele precisa trabalhar com o pai. Trabalho, vida física, trabalho físico. Trabalha, acorda cedo, 1 da tarde, todo dia. Encher o copo.
passa por outro nível. Filho amigo, emocional, companheiro. Nós vamos escrever um livro sobre isso. A geração jubilar, o filho, o exemplo de filho, ele não pode ser apenas um trabalhador, porque se for só trabalhador, é escravo. Tem muitas pessoas que só trabalham para Deus e até se apresentam como servo de Deus, são servos de Deus. Ok, mas não pode ficar só nessa posição de servo, não. Porque servo não fica para sempre na casa do seu Senhor. O filho fica para sempre. Então, o servo, chega um momento que ele encheu a medida de trabalho. Nós temos como exemplo a Gabi, que ela trabalhou muito no escritório, trabalhou muito desde o início né, naquele tempo, o portal ainda era era antiga, tudo devagar, tinha que mandar cada e-mail, muito trabalho, não é verdade? Mas chega um momento que tem que mudar de fase. Aí, nessa fase, conquistou um degrau mais. Entra na fase do amigo, companheiro. O amigo, Jesus tinha um amigo chamado João. O João deitava assim, ó. E ele ouvia as batidas do coração de Jesus. O amigo recebe revelação. E a revelação traz a emanação. Só trabalho não traz emanação. Só trabalhar para Deus não traz emanação. É bom trabalhar, mas você não tem identidade como trabalhador. Para Deus, muito mais importante é você ser do que você, né? Ser um filho, ser amigo, do que apenas trabalhar, fazer coisas. E hoje a gente tem mudado esse conceito. Então, o terceiro nível é quando o filho chega numa posição que nós chamamos a fase do homem, quando ele já administra. Nesses 4 anos, 5 anos da escola, estou sempre acompanhando a Gabi. Ela faz algum trabalho lá no portal, eu estou examinando, corrigindo. E nos primeiros anos ela levou muitas chamadas, né? E corrigidas dela. Agora hoje ela faz sozinha. E eu só, né? Então chegou numa fase que ela já está trabalhando e eu já só descansando. Não é verdade, galera? Então ela está indo para a próxima fase. Quando chegar nessa fase da águia, o que vai acontecer? Assim como ela trabalhou para mim, outros vão trabalhar para ela. Assim como ela foi minha amiga e fiel companheira, outros que trabalham com ela serão amigos. Então começa já uma construção maior, né? Assim como ela foi provedora minha e proveu para mim, ela terá provedores. E aí entra na fase da águia, que é a fase do Isaac. Quando a águia é a fase espiritual, a quarta fase espiritual, é quando o filho entra na vida espiritual do pai dele, do pastor dele, do apóstolo dele, e torna-se um intercessor. E também ele é um sucessor. O sucessor tem uma diferença de... como é que é mesmo? Eu estava lendo ontem. Herdeiro. O herdeiro e... Como? O sucessor. Qual a diferença? Herdeiro? O herdeiro, se o pai deixa uma herança para ele, ele procura gastar. O herdeiro recebe herança e gasta. Isso. E o sucessor não, ele pega as coisas do pai dele e aumenta, continua o legado. O sucessor... Maria está lá. Continua o legado. Então ele pega as coisas, a herança e multiplica e continua o legado. Então é esta aqui a posição do Isaac. É importante isso, porque hoje as pessoas, mesmo quem entra no ministério hoje, só pensa em trabalhar. Tem igreja que trabalha 24 horas, trabalha muito. Mas no final da vida tu descobre que muito trabalho não é bom e tu descobre que teve outras coisas muito mais importantes, como amizade com teus trabalhadores, teus filhos, como tua família, importante, tua esposa, um tempo de curtir a esposa, filhos. Tu descobre que tem outra fase que também é importante,
que é a fase social, mental e de provisão. Então, vou recapitular. Um filho, nos 4 níveis, trabalha. Essa aqui é a matéria com pergunta. Trabalha com seu pai. Você quer ser um Isaac, receber o legado, continuar a jornada, você tem que trabalhar. Segundo, ser amigo, fiel. O que mais mata pastor hoje, mais destrói, mais entristece pastores, são trabalhadores que nunca são fiéis, que traz seus pastores. Não é, pastora Maia? Amém. Trabalhadores que o pastor gerou como filho e que no meio do caminho ele trai. Ele troca o pastor dele, o pai dele, por qualquer um. Então ele para aqui, ó. Nunca mais ele cresce. Então preste atenção. Quando você traz seu pai, quando você traz o seu pastor, você estaciona, você para e não cresce nunca mais, sai daquele lugar. Morre seco e não passa daquela fase. Nem, olha gente, hoje mesmo eu encontrei um filho, discípulo, que ele estava trabalhando, tinha 100 pessoas, lá em Faxinal Soturno, abriu uma igreja, tinha 100 pessoas, cuidava, ele trabalhava muito, mas não foi amigo fiel, e traiu os pastores, e quis levar os 100 pessoas. Então, aquele que falhou na segunda fase de amigo, ele estaciona. Ele está do mesmo jeito, aquele discípulo que trabalhava com seu pastor e ele traiu, ele fica no mesmo lugar o resto da vida, se ele não perder tudo. E nunca mais ele cresce. 30 anos de experiência para falar para você. Ele só vai continuar crescendo se ele voltar e pedir perdão para o pai dele, para o pastor dele, e retornar de onde ele falhou. Judas traiu o seu mestre. E até hoje você vai lá e você visita o terreno e ele não deu um passo dali. Então é importante. Você está numa caminhada. Você quer chegar lá, você quer as emanações, você quer vencer, você quer ser um profeta, você quer ser um vencedor, você quer ser um pai de nações, você quer que teus filhos sejam abençoados. Então, se você trabalhar para o seu pai, seu pastor, teus filhos vão trabalhar para você. Se você for um amigo fiel para o teu pastor, teu pai, teus filhos serão fiéis para você. Então, aqui estão os 4 níveis de bênção, que você que tem que acionar, você que tem que ativar. Se você for agora o 3º nível, se você no 3º nível, o que você tem que fazer? Você tem que ofertar para o teu pastor, para o teu pai, para o teu discipulador, você dá as primícias para ele, você entrega o teu dízimo para ele, porque isso aqui é honra. Honra. Então, não existe alinhamento, não existe cobertura sem uma honra financeira. O que vai consolidar a cobertura, a paternidade, é a honra financeira. Não tem como. Quando Isaac vai passar a bênção para Esaú, o que ele pede? Esaú vai lá e mata um animal e traz aqui um guisado. Por quê? Porque não tem como fazer a transferência daquela unção sem aquela oferta. Sei que muitas pessoas não suportam ouvir falar de oferta. Fique onde você está à vontade, mas se quer promoção, se quer mudança de fase, porque o próprio Deus teve que dar seu próprio filho, uma oferta, para que pudesse resgatar aquilo que ele tinha perdido. Então, quando a pessoa é fiel até aqui, trabalha, amigo, e ele é um provedor. Aí ele vai para a fase da águia, que é aquela fase que o Abraão oferece Isaac. É o mesmo momento que Elias está com Eliseu e diz para Eliseu, pede-me o que queres. Então, este é o momento mais importante da tua vida como discípulo. Porque é o momento que tu vai entrar na fase da águia e vai voar. É o momento que você vai poder fazer tudo o que você estava fazendo, trabalhando, amigo, provedor, e agora você vai assumir a sucessor.
E quando você assumir, tudo que você fez para a tua cobertura, para o teu líder, teu pai espiritual, teu profeta, teu pastor, outros farão por você. Então, por isso é importante essas 4 fases. Ok? Vamos de novo as 4 fases. 4 níveis. Se você ficar no nível do servo, do escravo, tem muitas pessoas que estão nesse nível hoje. Eles não têm alegria, eles não têm vida familiar, não têm tesouro como filhos, esposa, não está abençoado nessa área, não está abençoado na área financeira, nem mental, não está abençoado na área espiritual, ficou estacionado só lá. Então repita comigo, não podemos ficar estacionados na fase do boi. Podemos ficar estacionados na fase do boi. Quer mudança? Quero. Sim. Então mude. Então cada fase tem um tipo de honra que você tem que dar. O primeiro mandamento mais importante, que inclusive é uma oração que o judeu faz todo dia, de manhã à noite, é a oração do Shema, fala que devemos adorar a Deus com toda a força, toda a alma, toda a mente, todas as posses, ou então todo o coração. São a adoração dos 4 níveis. Da mesma forma, o serviço tem que ser em 4 níveis. A honra tem que ser em 4 níveis. Então, cada nível tem que ter uma honra para mudar de nível, ok? Entenderam bem aí? Sim. Perguntas? Ver se a gente consegue passar para outra. Alguma pergunta aqui? O terceiro nível, você tem que ter uma honra financeira, né? Para passar para o 4º nível, do terceiro para o 4º, precisa o quê? Bom, vamos primeiro para... nós estamos na escola profética. Você quer caminhar junto e chegar um dia a ser um profeta, sentar aqui no meu lugar e continuar ministrando, falando, ou onde você estiver, ou você quer continuar o trabalho do teu pastor, do teu pai, você terá que servir com força. Trabalho. Então Jacó trabalhou, ele trabalhou muito para ter o próximo nível. Então o primeiro nível, trabalho. O segundo nível é emocional, correto? Então Jacó teve que trabalhar muito para ganhar a esposa, que é a fase das emoções. Aí na segunda fase, que é a fase do leão, a fase da guerra, a fase da conquista, aqui ele precisa ofertar fidelidade, amizade. Ele tem que ofertar o que é emocional. Então Jacó, para o sogro dele, ele ofertou netos, ele deu alegria, ele deu o companheirismo dele e etc. Tá. Aí a próxima fase, quando Jacó sai da sua terra e vai chegar em Canaã, ele teve que dar uma oferta muito grande para alguém que estava numa posição acima dele, que é o irmão dele. Ele teve que dar uma oferta extraordinária, 200 cordeiros, 40 camelos e camelas, e uma quantidade enorme. Ele teve que honrar financeiramente. Aí ele vem para cá. Ele passa agora a ser um patriarca, quando ele chegou nesse nível aqui. Então, como patriarca, o que vai acontecer? Ele vai ser o sucessor do pai dele, de Abraão. Ele vai administrar a nação de Israel. Ele vai gerar príncipes. Então ele chegou. Qual a pergunta? Aqui nessa fase que é aqui? Na terceira para passar para a 4ª. O que ela tem que... Na terceira fase, é aquela fase que você honra. Se você é um discípulo, você tem que honrar seu discipulador com a primícia do mês, primeiro dia de salário de trabalho, dar o seu dízimo, é uma oferta financeira. Ou quando vai mudar de fase, que nem no caso de Êxodo 12, Deus pediu um cordeiro. Então essa honra financeira é a chave para o próximo degrau. Então aqui é trabalho, aqui é amizade, fidelidade, aqui é financeiro e aqui é espiritual. Então para você chegar nessa fase, tua oferta, tua honra, tua adoração é espiritual. Ok? Então agora entenda por que algumas pessoas mudam de fase e outras não passam daquela fase. Quando Isaac vai abençoar Esaú ou Jacó, ele pede pro Esaú buscar um animal, matar e trazer uma caça.
Por que que Isaac pede para o filho, para ele ser abençoado, para ele passar a bênção da primogenitura? Por que que ele tinha que pedir um animal, um cordeiro, um presente? Alguém quer saber por quê? Muito bem. Porque esta honra é uma chave. O patriarca, o pai, o abençoador, para passar a bênção para o filho, para o discípulo, ele tem que estar fisicamente, olha, fisicamente abençoado. O que é isso? Barriga cheia. Segundo, alma. Tem que estar feliz com o filho, alma feliz. Por quê? Porque da alma que vem a emanação. Então você não vai querer uma bênção que não venha emanação com ela. Correto? Terceiro, ele tem que ter posse, alguma coisa para deixar como herança. Um mérito, uma bênção aqui da terra, material. Ele vai deixar alguma coisa. Quarto, ele tem que estar transbordando do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus. Ok? Então, por isso que Isaac disse: filho, me traz primeiro um cordeiro, um animal, e eu vou te abençoar. Agora veja como é mais importante a oferta de honra ao pai, ao patriarca, do que a própria Escritura. Porque a Escritura diz que quem deveria ser abençoado era o filho primogênito. Isso é uma lei. O primogênito tem que ser abençoado. E como é que um outro que não é primogênito consegue a benção? Eu acho que todo filho agora que não é primogênito está perguntando. Só falamos em primogênito? Então escute. O primogênito tem uma obrigação. Se ele não cumpre a obrigação dele, qualquer um assume o lugar de primogênito. Então o primogênito tem a obrigação de cuidar do pai quando fica velho. Né? Nós temos aqui, né, Agudo, né, pastor? Ali tem uma família com 3 famílias que moram no mesmo, em cima do monte. Tem 3 fazendas, né? 4, né? E o pai fica velho, reúne os 3 filhos. E eles perguntam: quem vai cuidar dos velhos? Escolhe um. O primogênito tem o direito de cuidar dos velhos até morrer. Mas se ele não quiser, Ele fica com os bens também. qualquer filho assume aquela posição e cuida dos filhos. Então, naquela fazenda lá em cima, quem cuidou dos velhos foi um outro que não era o primogênito. Aí os velhos morrem e a fazenda do velho fica para o filho que cuidou. Estão entendendo? Aí isso é Deus que fez isso, não foi eu. Então aquele que é primogênito tem que honrar o pai. Honrar como? Vai lá. Trabalhando. Força física. Força física. 2. Força emocional. Diga, da alegria. Alegria. Ser fiel, leal, amigo. 3. Provedor. Prover, não é só prover dinheiro, não é prover só coisa, mas prover. Por exemplo, aqui alguém proveu um cafezinho aqui, é provedor. 4. Diga 4. Ele trabalha como um intercessor e também como um sucessor. Então, esses 4 níveis de filho para um filho ser águia. Agora, se um primogênito, um dos filhos, ou você que está nos assistindo, não quiser chegar ao nível da águia, você pode ser escravo a vida toda. No nível 1. Não tem problema. Se você não quer ser amigo do teu pastor, do teu pai, você fica escravo toda a vida. O que mais nós temos no Brasil, gente, é escravos dentro das igrejas. Aqui, se pudesse parar para falar com você, como tem pregador, como tem pastor, como tem pessoas, como tem obreiro, como tem discípulo, como tem membros da igreja escravos. Nunca sai da miséria, né, pastor? Estava falando ontem lá em Faxinal Soturno. Conheço pessoas ali há 28 anos que não mudou nem o salário, nem uma vírgula. São escravos. Mas pergunta se eles são amigos do pastor. Não são. Pergunta se dão alegria para o pastor. Não dão. Eles continuam escravos. Só tem um jeito de mudar de fase. Torne-se amigo. Torne-se fiel. Não seja Judas. Não seja traidor.
Terceiro, invista, dá a tua primícia, o teu primeiro dia de salário, dá como primícia para o teu pastor. Pede a bênção. Quarto, seja o intercessor, seja o sucessor. Você vai crescer. Somente chega na fase da águia o sucessor. Somente voa o sucessor. Perguntas? Tá bacana essa aula hoje, bastante, né? Alguma pergunta? Entendido aqui? Provas. Diga provas. Então diga comigo. Cada prova tem um decreto. Esperando depois que você é aprovado. Cada prova que você enfrenta virá logo após um decreto. Em cada nível que você passa, até eu falei com o Júnior falando sobre a gente fazer um joguinho, né, com as crianças, um videogame, onde tem provas. Na fase do boi, para passar para a fase do leão, você tem que enfrentar um demônio. Então, quando você está na miséria, para mudar para a fase do leão, para o novo nível, você tem que enfrentar um demônio de miséria, um demônio de pobreza. Senão não passa para outra fase. Para você sair da fase solteiro para casar, tem que enfrentar uma prova. Tem que enfrentar uma batalha. É um nível. Então, em cada nível que você enfrenta, cada prova, tem um demônio que você tem que vencer. Cada nível. Cada nível que você subiu, você venceu um tipo de demônio. Quem chegou à fase da águia, venceu principados, potestades. Quem está na fase do boi, não venceu nenhum principado ainda. Então veja que fase você está. Então precisa correr para chegar lá. Então as provas de Isaac, as provas que passaram Eliseu, as provas que passou os discípulos de Jesus, todas são as mesmas provas. 4 níveis de prova. Pergunta qual a primeira prova. Quando nós vemos isso claro na vida de Elias. Elias diz para Eliseu, fica aqui e tal, que eu vou a Gilgal. Foi 4 lugares, ele disse, fica aqui. Se o Eliseu ficasse, ele ficava paradinho no mesmo lugar. Então a primeira prova de um discípulo é ele ir junto com o seu discipulador. A primeira prova de um filho é ir onde o seu pai vai. Se um pai vai e o filho fica, ele perdeu a oportunidade. A porta abriu, ele não entrou. Então você tem que ir. O Abraão subiu o monte, Isaac subiu junto. Elias foi e Eliseu foi junto. Estão entendendo? De todos os discípulos de Jesus, só o João ficou até o final na prova. Foi o único que venceu o principado da morte. Os outros todos morreram assassinados. Por quê? Porque fugiram na hora que seu mestre estava enfrentando a morte. Forte? Não deixe seu discipulador nunca. Não deixe seu profeta, seu pastor nunca. Ele vai, tu vai. Ele vai para o monte, você vai. Ele vai para a guerra, você vai. A coisa mais terrível que alguém pode fazer é o seu pastor ir para a guerra e ele ficar no piquenique. Domingo passado teve pessoas que o pastor estava na guerra, eles estavam no Fantástico. E fantasticamente, muitos deles passaram a semana fantasticamente terrível. Então é muito importante essa prova. Então, Eliseu foi testado em 4 níveis. Ele precisava ser testado no trabalho, na amizade e fidelidade ao profeta. Ele tinha que ser testado nas finanças dele, na vida material, ele tinha que ofertar os bois e tal, e ser um provedor para o seu discipulador. E ele precisava ser um intercessor e depois um sucessor. Interessante que Eliseu, mesmo depois que Elias foi arrebatado, Eliseu, ele continuou fiel ao seu profeta, fiel até a morte e depois da morte.
Agora a pergunta, vocês conhecem algum discípulo que mesmo depois de morto ainda foi usado por Deus para fazer milagre? Por que Eliseu foi usado mesmo depois de morto? Porque mesmo depois que seu apóstolo, seu profeta já tinha partido, ele continuou fiel na mesma missão, no mesmo propósito. Ele foi um sucessor por excelência. Por que você acha que Isaac foi tão abençoado? Porque ele estava disposto a ser fiel ao seu pai até a morte. Por que Jesus recebeu um nome que está acima de todos os nomes que se possa referir embaixo na terra e no céu? Porque ele foi fiel ao seu pai até a morte. Agora a pergunta, você está disposto a ser fiel até a morte? Eu não sei quanto tempo nós temos aqui, eu vou ter que encerrar porque bastante tempo. Essa aula... Tem mais perguntas? Então vamos às perguntas aqui. Então aí se encaixa também nos intercessores que oraram pelo Senhor até a morte, Dona Maria Pádua. Olha só que legal que a Maria lembrou aqui. Os intercessores que nós temos que oraram por nós até a morte. Dona Maria Pádua, mais de 25 anos, orando todos os dias na igreja, mesmo Natal, feriado, aniversário, ela estava lá. Hoje, Dona Maria Pádua foi uma mulher tão ungida, tão abençoada, uma intercessora, que o dia da morte dela, eu fui para cima do monte, passou ventando a noite toda. E em cima da igreja, onde ela está sendo velada, tinha uma nuvem vermelha de fogo em cima, a noite toda. E ela morreu na hora do plantão dela. Às 9 da manhã, ela tinha que estar no plantão. Ela disse para o filho, para o neto, Magno, vai para mim no plantão hoje. Ela não estava doente, ela simplesmente partiu, né? Quando ele estava no plantão dela, ela partiu para o céu. E o que aconteceu? Deus deu uma visão para o Magno, que estava caindo a capa dela, de intercessora, sobre o Magno. E hoje o Magno está com aquela mesma unção dela. Ele passa 4, 5 dias por semana no monte, intercedendo. E ontem, enquanto ele intercedia, ele viu uma unção de ouro descendo sobre mim e caía sobre as nações. No próximo ano, nós estaremos abençoando mais de 50 nações. Já esse ano, em novembro. E eu pedi a Deus que nos desse uma unção de ouro, de riqueza, para nós despejarmos sobre as nações pobres milhões e milhões de pão, de alimento para as nações da África. E o intercessor que está gerando isso hoje, um deles é o Magno. Então, Maria, muito bem. Os intercessores que deram a vida orando por nós, passaram nessa prova. Hoje eles estão na fase da águia, lá voando na presença de Deus. A oração é na terceira fase. A oração na terceira fase. Não, a oração na quarta. Ser um intercessor é um discípulo de fase águia. Que pergunta, o Ralph Freitas. Ralph Freitas perguntou? Perguntou se pode ser o primogênito uma filha mulher. Claro, com certeza. Que bom. Primogênita. Agora o Johnny Venício. Essas fases são definidas pelo tempo de Deus ou pelo nosso tempo? Tempo de Deus, claro, mas tem uma coisa que nós podemos apressar. Me consegue 4 copos lá, ou taças. Vamos, em primeiro lugar, primogênito. Amados, a bênção da primogenitura é para todos nós. Depois que Isaac deu sua vida ali naquele altar, todos os que nasceram judeus eram chamados de primogênitos. A própria nação de Israel é chamada de primogênita. Quando Deus chamou do Egito, a Lu, me ajuda aí com líquido vermelho, amarelo, tá, para não encher essas taças aqui. É explicar direito, né? Então, se você quer ser um primogênito, execute a tarefa de um primogênito. Cuide de seu pai, de seu líder, de seu pastor, de seu pai na fé, de seu apóstolo, de seu profeta, aquele que você quer herdar a capa, a bênção. Então, torne-se um primogênito. Você vai trabalhar até encher a taça de trabalho. Então, há um período. Eu
eu calculo para mim aqui 7 anos que Jacó trabalhou para conquistar a próxima taça. Então, se nós pudéssemos colocar um nome, o Júnior pode me ajudar já a pensar nisso aqui, né? A explicação para dar na próxima aula de PowerPoint. A fase 1 é a fase do trabalho. Então, a fase do boi, a fase da força física, a adoração com toda a força, ou trabalho. Quando enche, Jacó encheu com 7 anos. Na fase 2 vem o amor, o casamento, que Jacó queria casar com Rebeca. Então ele entrou nessa fase quando encheu a primeira. Enche aqui, ela vai encher para nós. Não derrama sobre mim aqui, tá? Camisa branca. Não pode ser aqui, Gabi, enche para mim. Você está trabalhando. Trabalhando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 7 anos, né? Tá. Tem gente que não quer esperar 7 anos. O que que faz? Davi, em 1 de Crônicas, ele oferta a Deus todo o ouro, toda a prata que ele ganhou em 30 anos. O que que ele fez? Ele passou, acelerou a fase. Então, depois eu explico como acelerar as fases. Então, quando a pessoa encheu a taça de trabalho, que Deus é que sabe disso, a medida, né? Alcançou o mérito, completou. Por isso que eu acho que Elias fez o Eliseu caminhar com ele. É como dissesse, ó filho, tua taça aqui falta um pouquinho só, vamos caminhar mais um pouco, mais força física, mais uma subida no monte, mais uma vigília, mais um trabalho. Amém? Agora, daí vai para a segunda fase. Enche isso aqui. Aí a segunda, o nível emocional, é quando a pessoa entra na fase do leão. Então aqui ele se torna amigo do pastor, amigo do líder. Nessa fase ele tem que ser amigo, tem que dar alegria. Hebreus 13, 7, 17 fala isso. A obrigação do teu pastor é te apresentar a Deus, velar pela sua alma e te apresentar a Deus em oração. Se teu pastor te apresenta com tristeza, você não tem lucro nenhum. Onde é que está o lucro? Nessa parte. Mas se tu apresentar se você dá tristeza ao seu pastor, ele orar por você com tristeza, você não tem lucro nenhum. Que não tem lucro, tem o que então? Prejuízo. Então, aqui é preciso ser fiel e dar alegria. A oferta aqui é alegria. Vai mudando de fase. Próxima fase. Quando chega aqui, essa taça fala de encher, fala da taça de finanças, de honra. Honra entre os homens. Bens. Então, aqui você oferta teu dízimo, tua primícia, vai enchendo. Quando as 3 taças aqui estão cheias, quando as 3 encheram, aí então você parte para a 4ª. Ok? Vamos lá. 4ª fase. Essa aqui é a fase da águia. Em cada nível desses, vamos começar lá com Abraão. Abraão, que nós já estudamos, ele passou por fases, né? Várias fases. Quer que lembra? A primeira fase, ele sai de casa, ele caminha. Quando ele vai mudar para a próxima fase, Deus dá uma vitória para ele está forte, ele tem força física. Força vem na primeira fase. Ele tem força física, ele vence os inimigos. E ele vem com um monte de bens nas mãos. Qual o teste que é feito aqui para ele mudar de fase? O dízimo que ele dá para Melquisedeque. E o dízimo que ele deu, ali diz que é 10 vezes mais do que deveria ser. Então ele passou para a próxima fase. Aí ele está bem de dinheiro, ele está bem emocionalmente, ele está ali vencendo, mas se lhe faltava ainda um filho.
Então vem o terceiro teste, para a terceira fase. Quando chegam os 3 anjos na sua casa, ele tinha que estar rico, ele tinha que estar abençoado, ele tinha ali força física, ele estava nadando no dinheiro. O teste é se ele seria humilde para continuar o mesmo homem de antes e receber bem as 3 visitas e ser um servo. A hospedagem. Aqui que um cafezinho vale uma promoção. Aleluia. Então, como Abraão passou no teste, ele vai para o próximo nível. E aí, nesse próximo nível, agora ele está com filho, ele está com vida emocional feliz, está com dinheiro, está com força física, renovado 20 anos, 40 anos. Aí vem o próximo teste. Qual foi o teste? Preste bem atenção. Em cada fase ele tem que dar o que ele já ganhou. Na primeira fase ele dá a força dele. Na segunda ele tem bens. Ele tem que dar os bens. Na terceira ele tem filho. Ele tem que dar o filho. Aí Deus pede o filho nessa fase. Então aqui ele poderia ter parado para sempre. Mas quando ele entrega o filho, aí ele tornou-se pai de nações. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em cada fase Deus pede o que tu tem em mãos, o que tem nas tuas mãos. Amém? Amém. Bom, eu acho que podemos encerrar, né? Amém. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho para encerrar. E que você vai encontrar tudo isso na aula. E todo dia da semana eu vou revisar um pouquinho. Para quem perdeu. Vou ter mensagem 5 minutos, 10 minutos. Mas a minha história, quando eu conheci Jesus, Jesus foi o meu cordeiro, meu Isaac. Quer dizer, ele deu a vida dele por mim. O pastor veio pregar para mim na igreja, na padaria. Eu estava quebrado, falido. Me lembro que a primeira vez que eu recebi o pastor na minha casa, o que aconteceu? Nós tínhamos doença. A primeira coisa que aconteceu quando eu recebi o pastor na minha casa, houve cura. Minha esposa foi curada. Eu comecei a ficar forte, fui trabalhar. Pesava 45 quilos, 33 processos. Quebrado, falido. Eu não tinha nada daqui para cá. Mas quando eu entreguei minha vida para Deus, eu recebi força física. Segundo, casamento emocional foi restaurado, filhos restaurados. Terceiro, veio dinheiro, muito dinheiro. Depois veio o ministério. E aí Deus mostrou essas 4 fases naquela época. Primeira coisa que eu fiz foi fazer um pacto com Deus de entregar meu dízimo, que o pastor pregou dízimo. Eu disse, eu entrego o dízimo e eu entrego também tudo. Não vou ficar com a padaria, com os carros, com casa, nada disso. Eu dou para ele tudo. E o pastor deu uma risadinha, né? Acho que não acreditou. Mas muito difícil a pessoa entrar na igreja e dar tudo, dar o dízimo. Mas eu fui começando minha fase com Deus. Veio o primeiro dinheiro, dei o primeiro dízimo. Me tornei amigo do pastor. Eu creio que todos os pastores que eu servi, que passaram por mim, eu servi, fui amigo, dava o dízimo, dava primícia, dava o melhor, dava honra, dei trabalho, amizade, finanças, intercessão. Então, chegou o momento que eu vinha descendo um certo dia para a favela, e da minha padaria, da minha casa, até a favela, tem 400 metros. E naquele dia, foram muitas provas. Mas eu lembro que tinha 2 pessoas no culto, e o obreiro que estava cuidando estava querendo fechar aquela obra, porque era só 2 pessoas e tal. E eu pedi uma chance,
Que ele deixasse eu pregar um dia no lugar dele, para ver se eu, quem sabe, né? Deus abençoasse, eu podia continuar ali naquela favela, porque é o único lugar que alguém ia me ouvir na favela. Porque eu falava toda a boca, a língua era presa, ninguém me entendia nada que eu falava, então ninguém entendia o que eu falava. Então eu falei assim, na favela pode ser que eles vão me parar para ouvir. Então eu levava um saco de pão, de comida, ó, me ouve e te dou pão. Foi assim, né? Paguei para pregar a primeira vez. E isso aí. Então, de repente, eu fiquei de líder daquela casa, né? Daqui a pouco eu estava lá com várias pessoas. Daqui a pouco eu estava com 100 pessoas, 200, 300, 400 pessoas. E daqui a pouco Deus fala comigo. E pergunta, até onde você quer ir no ministério? Até o primeiro degrau me mostrou uma fase. Até o segundo foi me mostrando assim, ó, um obreiro, pastor, um pregador maior, tal, alguém maior que foi mais usado. Eu falei para Deus, Senhor, eu quero ir até onde o Senhor me permitir, não há limites. Eu quero fazer para ti, Senhor, mais do que esse que fez. Mas, se eu tenho ciúme de alguma coisa, de alguém fazer algo mais para Deus. Se alguém dá uma oferta, eu quero dar mais. Se alguém trabalha, eu quero trabalhar mais. Não sei se aqui no ministério alguém trabalha mais que eu, pastor. Fora minha esposa, não sei se tem mais alguém depois da Gabi, né? Então eu estou em terceiro lugar, mas eu quero fazer mais. Afinal, vamos empatar? Mas eu sempre quero fazer mais para Deus, porque é a única coisa que, como é que diz, a ambição, né? Mas aí Deus me mostrou assim, ó, cada fase da tua vida vai ter um teste. Cada fase tem um demônio para você vencer. Cada fase tem um demônio que você tem que vencer. Você precisa aprender isso. Tem testes. E você que definirá até onde você quer ir. Então, para você chegar lá em cima, assim como o teu carro tem que estar cheio de gasolina, cada nível de vida que você tem que estar cheio. Tem que encher. Então, eu me lembro que eu disse para Deus, então, Senhor, me mostra quais serão os desafios. E aí a primeira coisa que Deus me mostrou, Ele disse para mim, naquela época, Ele disse, o inimigo, Satanás, vai te tentar em cada fase. Virão provas, o inimigo vai te oferecer, olha só, o sexo oposto. Aqui não está parando aqui, Gabi, eu quero parar aqui. Primeira coisa, o teste na vida física. O inimigo vai te mostrar mulheres bonitas, vai te mostrar dinheiro, vai te mostrar fama, vai te mostrar poder. Olha só, tu vai ser testado. Sexo oposto, dinheiro, fama, poder. É que lembra dos testes que Satanás fez com Jesus, Mateus 4:4. Todos nós passamos por essas. Eu lembro de uma das fases que Deus mudou. Uma das minhas fases foi quando eu estava morando ali num apartamentinho pequenininho lá. Como é que é o nome daquele lugar? Bairro Rio Branco, Major Orix. E eu estava numa fase, numa pendenga, uma Brasília velha. Só macumbeiro aparecia na minha frente. Dia e noite os macumbeiros faziam macumba na porta, na janela, né? Tentavam nos matar muitas vezes. Meu carro estava furado de bala, que mais? Queimado, botaram feitiço em cima do carro. Era só que tinha no meu redor, era demônio, né? E favela, dívida. Era uma fasezinha ruim, era a primeira fase. E aí, lembro que o meu vizinho estava passando por um câncer. E eu não conhecia, não conversava com ele, mas sabia. E um certo dia ele chegou em casa desenganado pela medicina. E eu senti um dó, né, por aquele homem.
E fiz um propósito. E disse, Senhor, vou passar 3 noites orando por esse homem. Acordei de madrugada, 3 horas. Na terceira noite eu vi um demônio na minha frente. Tinha 4 degraus da minha casa até a calçada, mais assim. E eu vi um demônio lá embaixo, assim, horrível, terrível e feio. E o Espírito Santo falou comigo assim, você tem que vencer e passar por ele. Até aquela fase, meu nome nunca saiu no jornal, na televisão, nem pagando, alguém colocava lá um testemunho, que eu já tinha pago o testemunho para contar meu testemunho no jornal. E não saía. Então não era culpa do jornal, era a minha fase que não dava. Mas naquela noite Deus falou comigo assim, quando tu passar por aquele demônio, tu vai mudar de fase. É esse demônio que está na porta do jornal e não deixa você passar. Então tudo que você quer na vida, tem um demônio que te impede de dar mais um passo. E você precisa das emanações para dar esse passo. Então é importante que você entenda esse processo. Então, quando eu venci aquilo naquela madrugada, eu lembro que eu reuni força e pulei, e quando eu saltei, aquele demônio desapareceu, e eu virei uma cambota no meio da rua, fui lá na porta do vizinho, bati na casa dele e disse, está curado em nome de Jesus. Aquele cara ficou curado. Um dia depois, o genro dele veio me agradecer e disse, eu sei que foi tu. Eu disse, mas como é que tu sabe? Só pode dizer. Foi um milagre. O cara estava desenganado, amanheceu curado. Então ali mudou minha fase. A partir dali eu comecei a sair no jornal, revista, televisão, toca-disco, gravador. Então houve uma mudança de fase, mudança de nível. E assim vai. Eu não vou poder falar muito sobre isso, mas quero encerrar com um mandamento muito especial que Deus deu em Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe para que tenha longos e bons dias sobre a face da terra. Amados, teu pai e tua mãe são uma porta. Você não pode negligenciar isso. Então essa honra te traz 2 níveis de porção dobrada. Longos e bons dias sobre a face da terra. Então o filho águia caminha com seu pai e os 2 juntos têm porção dobrada. Amém? O filho honra o pai em 4 níveis. Ele é um trabalhador, ele é um companheiro do ministério, um amigo, um provedor, um sucessor. Então, quando chega a vez do filho se tornar pai, ele será pai de uma nação. Foi isso que Isaac se tornou. Pai da nação Israel. Ele consagrou a nação quando ele deu a sua própria vida. E aí Israel torna-se primogênito. E assim também Jesus, quando ele deu a vida por nós, a igreja de Cristo, somos chamados primogênitos. Nós somos a igreja de primogênitos. Então hoje nós vemos muitos filhos que são só servos, outros são só amigos, outros são só provedores, outros são tudo isso e ainda por cima intercessores e sucessores. Amém? Nós vamos chamar cada um para nós abençoarmos agora. O filho que é adulto, ele assume a posição dele e ele é o único que recebe herança, é o filho adulto, o filho que atinge os 4 níveis. Enquanto você não atingir os 4 níveis, você é criança e criança não recebe herança. A herança é a emanação, é a unção, é a capa. Então nós precisamos, como filhos, crescer nesses 4 níveis. Amém? Cresça nos 4 níveis. Amanhã nós estaremos em Guaíba e nós vamos ter uma cerimônia muito especial no domingo, à tarde. Nós vamos consagrar um novo filho. É o arcebispo Bombali, que veio da África. E ele disse, eu vim aqui para ser ungido, tive um sonho. E ele passou a ter uma vitória
na vida física, na vida emocional e especialmente na financeira. Esse bispo alcançou uma prosperidade fantástica. Ele veio ao Brasil e ganhou 3 passagens. Se você conseguisse visualizar a casa onde ele morava, o colchão onde ele dormia era como diz aquela tapetezinho, uma esteira. Ele não conseguia pagar o aluguel. E ele discerniu que a mudança dele veio quando ele assumiu a escola profética. Ele levou uma base da escola profética para a sua casa. Ele recebeu essa bênção. Então ele quer agora a 4ª. Ele disse: profeta, eu quero ser ungido, eu quero a tua capa, eu quero um documento, não sei se já está pronto o diploma, eu quero um documento, uma credencial, escrito onde está comprovado que eu faço parte do teu ministério e sou representante na África. Eu quero levar a escola profética para toda a África. O que ele está dizendo? 4º nível. Eu quero trabalhar, quero ser amigo, quero prover, quero ser um sucessor. Então isso aí me fez com que eu me apaixonasse pela África. Ontem falei para minha esposa: eu preciso ir para a África. E eu não sei o período de volta, mas eu quero ir. Isso para mim foi uma bênção tão grande, que mais uma palavra para você sobre unção. A unção vem do tamanho do teu amor. Se teu amor pelos pobres é pouco, Deus vai te dar pouco para te distribuir. Mas o meu amor pela África cresceu tanto com essa declaração desse novo filho, que eu pedi a Deus: eu quero 52 milhões para dar de presente para a África. Cada nação quer dar 1 milhão. E quando eu disse isso do meu coração, Deus ativou uma unção de prosperidade e começou a mover o mundo espiritual. E você vai ver isso. Nós vamos abençoar a África de verdade. Nós vamos abençoar com aquilo que nós sonhamos. Então, quando vem um filho igual o Isaac, olha aqui, essa aqui é quentinha, Gabi. Quando vem um filho igual ao Isaac, então eu me transformo num pai igual a Abraão. O que tornou Abraão um pai de nações foi um filho que nem Isaac. Sem Isaac, Abraão seria apenas marido de Sara. Seria pai de camelo, pai de ovelha, pai de qualquer coisa. Então olha a bênção do filho, né? Quando vem um filho nesse nível de Isaac, Abraão torna-se num nível de pai de nações. Estude a vida de Abraão. Ele começou lá, foi chamado para ser uma bênção. Daqui a pouco ele é pai de muitos filhos. Daqui a pouco ele é pai de uma nação. Daqui a pouco ele é pai de nações. Mas o que tornou ele pai de nações foi filho como Isaac. Então eu quero louvar a Deus pelos filhos que eu tenho. O Tiago, a Gabi, o Júnior. Os filhos espirituais são vocês, porque vocês como filhos é que tornam o pai como pai. Então quanto maior é o coração do filho, quanto mais amor ele tem pelo pai, maior torna-se o pai. Então o que torna o pai grande é o filho grande. Um filho com um grande amor torna o pai também. Então esse filho africano hoje contagiou meu coração. Porque eu estou aqui no sul há muito tempo. E esse africano é o primeiro que me pede uma credencial de filho. É o primeiro que quer ser um filho legítimo nos 4 níveis. Porque muitas pessoas querem a unção. Fala um pouco aí, Gabi, como é que é? Muitos querem a unção. Poucos querem pagar o preço. Muitos querem a unção e poucos querem pagar o preço. Muitos só querem aquela bênção ali. Mas não querem o trabalho, o serviço, o acompanhar, o trabalhar junto, o levar o ministério para a sua igreja, para a sua nação. Então esse homem, sendo um líder da maior nação da África, ou talvez uma das maiores, se não for a maior, está entre as maiores, porque é muito grande,
ele pegou tudo que ele tinha, esta promoção, esse nível de posição que ele alcançou, e ele se coloca debaixo de um pai. Então isso é muito forte. E quando ele se coloca no lugar de filho, ele ganha o pai. Agora o pai vai trabalhar para ele e ser um provedor para ele. Te prepara para a próxima aula, porque vai ser mais forte ainda. Vamos orar juntos? No sábado, é costume em Israel os pais abençoar os filhos. Nesse momento, para nós aqui, começou já o sábado às 18 horas. Israel está adiantado algumas horas, mas nós vamos abençoar nossos filhos. Amém? Aleluia. Quantos filhos estão assistindo lá? Vamos ver. Tem o irmão de Vera Cruz. Aqui, pastor Cleiton Veiga, pastora Pastor Zarina, Cleiton e os Veiga. filhos Emanuel. O pastor mandou uma foto aqui. Aonde que é? São do Paraná. Do Paraná. Cleiton Veiga. Pastor Cleiton, pastora Zarina Veiga. Pastor Zarina, olha que legal. Os filhos Emanuel, as filhas Eimê, a Adassa são do Paraná. São de onde? Do Paraná, né? Uhum. São filhos recentemente. Ontem nós consagramos, abençoamos ontem, hein? Esses filhos. Aqui assistindo. Aleluia. Deixa eu ver, conhecer eles aqui. Que legal. Acho que o pastor Cleiton estava tirando a foto. Pastor Cleiton tirou a foto. Olha, Deus abençoe vocês, amados. Que bonita essa foto. Eu estou lá atrás, lá na TV. Que legal. Olha. O pessoal está comentando aqui. O Pierre está vindo para o monte uma semana. Quem mais? A Lúcia Maria da Silva. Luiz Fernando. A Beth. Maria do Rosário, Cleonara, Adriana, Margarete, Wesley, Diogo, Aleluia. a Claudine, o Rafael, a Adriana Marinho, Maxwell Alano, Marcelo Marrom, César Garuzzi, o João Márcio Nascimento, aqui a Angélica Weber, o Eribaldo, a Maria do Rosário, lá de Manaus, Douglas Batista Lima. Ele sumiu agora, só carrega até aqui. Tem Aleluia. mais pra cima. Olha, quem quiser mandar José fotos. Ângelo Bispo ali, ó. Ah, o Ângelo? José Ângelo. O Ângelo, a Lori, a pastora Lori. Eu queria vocês no grupo colocar eles no grupo dos líderes. Eu estarei nessa próxima semana trazendo para o grupo de líderes líderes que nos ajudem a movimentar os nossos grupos, fazer com que os alunos estudem, debatam. E os pastores que estão caminhando conosco, cada pastor que está fechando um ano agora, caminhando, sendo fiel e nos abençoando todo mês com sua oferta, seu dízimo, trabalhando junto, nós vamos honrá-los também. Nós vamos fazer equipes para o ano que vem, que vão para as nações conosco. Se nós temos 52 nações na África, nós precisamos de 52 pastores para ser pai de nações conosco, pelo menos de uma. E eu tenho certeza que Deus está levantando esses pais de nações conosco. Amém? Algo mais? Maria Cristina, de Cuiabá. Cuiabá, aleluia. José Maria Cristina. Ângela, de Mato Grosso. Deus abençoe. Mato Grosso, que bênção. Tereza Alves, de Piracicaba. Piracicaba. Aleluia. Douglas Batista não diz de onde. Barra dos Garças, Mato Grosso também, o Josailton. A Tereza Alves, que é intercessora também. Mato Grosso também é? Ô, glória. É. Mato Grosso. Está enchendo as taças no Brasil, né? Amados, outra coisa, estamos numa campanha de oração violenta. Muita gente aí com essa crise, né? Meio quebrando, meio falindo. E quero convidar você e fazer um desafio a você. Faz aí, acompanha a gente 7 dias, oração, jejum. Pega a tua primícia, tá? Primícia, dia de um dia de salário. Tá? Na próxima semana vamos consagrar a primícia, se possível domingo. E quebra essa maldição de miséria. Se você puder dar o primeiro cordeiro, quebra essa maldição com a primícia do cordeiro. Nós não acreditamos em crise. Acreditamos em Cristo. Aleluia. Não há ninguém com crise. Eu dei uma ordem para todos os nossos irmãos do escritório esse ano. Não foi, Gabi? Está obedecendo a minha ordem? Sim. Eu dei uma ordem para o nosso povo esse ano. O seu pai na fé de vocês, o apóstolo de vocês, o profeta de vocês, cresceu, vocês têm que crescer.
Não quero ninguém lá embaixo no nível das galinhas. Tá? Vamos todo mundo para o nível de águia. Amém. A Gabi está obedecendo, o José está obedecendo, a Cris está obedecendo, a Andressa está obedecendo, o Júnior está obedecendo, a Maria, a Mara. Eu quero todo mundo esse ano. Você tem um ano para estar na fase do boi. Depois tem que ir para a fase do leão e vão correr. Todo mundo comprando o carro, todo mundo triplicando o salário, todo mundo viajando para Israel. Jubileu. Gabi está... A Gabi... Hã? Para a África. A Maria está falando. A Maria quer para a África também. Vamos lá, todo mundo fazendo passaporte. Até o Isaac já tem passaporte. Você tem que sonhar, acreditar e lutar por isso. Ok? Amém. Então, como a Gabi foi a primeira que começou ali, ela que está aqui, ela é um exemplo. Ontem nós estivemos pregando na igreja do Faxinal Soturno, e onde o pastor Tiago, a pastora Cláudia e o Isaac participaram da construção, o primeiro tabernáculo de Davi, da nação construído 24/7, e nós pregamos uma mensagem tremenda que Deus deu ali. Deus mandou falar do dia de ontem, que 24, que é hoje, começou ontem à noite. E Deus mandou anotar, escrever. Eu quero passar para vocês, escreva seu sonho. Diga qual é o teu sonho. Se tem uma coisa que Deus está falando hoje, é isso. Diga qual é o teu sonho. Escreva. Fale. Diga qual é o teu sonho. Qual é o teu projeto que tu tem para Deus? Deus falou assim conosco: quando terminar a construção da igreja 24/7, Ele vai liberar, está lá no capítulo 2 de Amós, Ele vai liberar e vai realizar teus sonhos. O meu sonho de consumo para esse ano, neste ano, eu quero abençoar nossos intercessores. Nós temos intercessores que dão a vida e que pagam um preço muito caro. Muita gente não aguenta ficar ali orando, eles ficam orando dia e noite, tapando as brechas. Muita gente vai arrumar um emprego e abandona a sua vocação. Muitos, nesses anos, trocaram o trabalhar para Deus para trabalhar no mundo. Então, esse ano eu pedi para Deus, quero honrar essas pessoas. Tenho a Dona Madalena, quero que o Senhor me dê graça para um dia, pegar a chave do carro e entregar uma chave para a Dona Madalena. E ela ter um motorista, e de preferência um cara desse tamanho, dessa largura, assim, que seja o motorista dela. Um dia poder dar uma casa para ela. Nós temos lá a Rosângela também, dia e noite orando. Nós temos lá a Nilce, que vai para o monte, cada vez que eu vou viajar, vai para o monte. Essas pessoas merecem ser honrados, né? Nós temos muitos intercessores assim, que estão dando a vida dia e noite orando. Merecem um dia ser reconhecidos. A Catilene ontem me falou: pastor, eu disse para ela: filha, diga quanto você precisa, quanto você quer para deixar teu trabalho e ficar só dentro da igreja. Essa igreja aqui tem tanta gente vindo de várias nações aqui para visitar. Eu preciso de uma equipe 24 horas. E ela disse: pastor, eu faço isso por amor a Deus. Eu digo: então, por amor a Deus, eu vou te ofertar também. E Deus proverá o melhor para você. Amém? Irmãos, vamos levantar nossas mãos e apresentar a Deus. Dá para dar uma volta? Nós vamos apresentar a Deus cada um dos nossos filhos hoje. Mais alto um pouquinho só. E falar para Deus: Senhor, quero que abençoe nossos filhos. Os irmãos que estão aqui conosco, aqui tem um grupinho aqui muito interessante. Aleluia. Está até a Tita aqui, né? Eu quero abençoar nossos filhos. Em nome de Jesus, eu quero abençoar. Abençoa agora nossos filhos. E que os nossos filhos entrem na rota do sucesso. Que a Tissalé venha para nossos filhos Tissaleada. Que o Senhor coloque nossos filhos na rota do sucesso hoje. E que assim como Deus foi com Abraão e com Isaac, seja com cada um dos nossos filhos. Eu abençoo nossos filhos com paz e prosperidade em todos os sentidos. E profetizo que assim como Isaac, assim serão nossos filhos. Onde nossos filhos pisar a planta de seus pés, ali o Senhor entregará aquele lugar para eles. Cada semente de nossos filhos, mesmo na terra seca, vai dar fruto a 100 por 1.
Em nome de Jesus. Nossos filhos possuirão a porta dos seus inimigos. Os nossos filhos vencerão os inimigos, os principados, os potestades. Nossos filhos vencerão o espírito de miséria. Nossos filhos andarão na riqueza das nações, comerão o melhor da terra. Eu abençoo você, meu filho, em nome de Jesus, filhos da casa, filhos espirituais, filhos pastores, filhos intercessores, receba essa bênção, seja abençoada a tua semana, final de semana, nós te abençoamos em nome de Jesus. Ótimo sábado a todos, aguardo você aqui mesmo nesse canal, vamos transmitir amanhã, trabalhe lá na Guaíba, sábado, vai ter o sábado para os jovens, domingo à tarde, a unção ministerial, onde vamos consagrar o arcebispo da África e cada um de vocês vai ser também ungido com essa mesma unção. Deus abençoe. Tchau aí, o Vitor está entrando agora, está ali, o Wesley, a Laura, tem um monte de gente. A Gabriela está ali também assistindo. O Cleonar. Deus te abençoe, Cleonar. É muito pequenininha essa letra aí. Douglas Batista. O Douglas, o Vitor, a Angélica, a Laura Stefanello, a Adriana Rosa. O Dani. A Laura e o Dani. A Laura e o Dani. Olha, a gente tem uma equipe indo para o monte amanhã, em 3 dias. Vai também aí, viu? A Adriana também. A Larissa, o Luiz Fernando, o Capelari, a Onila, o pastor Lindomar Barros, Ministério Altar da Promessa, a Adriana Marinho, Pernambuco, da Bahia, Deise Souza, Lúcio Flávio, Wesley Silva, um abraço, aleluia. Tem mais alguém que não lemos aí? A Maria do Rosário, Wesley, Rosane, Cleonar, Adriano, Wesley, Débora, Sidney, Santana, Deise Souza, aleluia. Quantos filhos, hein? Joner Moraes, Angélica Weber, Laurivo, Rogério, o Didi Nascimento, Lúcio, Ciderley Santana, que bênção, gente, quanta gente bonita aí. Larissa Cristina, Lúcia Maria Cristina, Débora, Nacheli, Cleonar, Gabriele Engel, está lá também. Mato Grosso, Josailton, Rosane Guedes, Gabriel Ramos. Olá, professor, grato a ti, o ministério tal, Deus abençoe grandemente, em todos os sentidos. Eu quero ver você agora as provas, tá? Vamos postar já as provas, Gabi? Sim. As perguntas. Pergunta e resposta desta aula, amém? Os comentários. E eu quero também que um dia você esteja aqui conosco, né? Pelo menos setembro, 17, 18 de setembro, venha participar aí, conhecer o monte, tomar um chimarrão com a gente. Lucas Morelli, 5, né? Juliano Brum. Está nas 5 fases. 5. Zendir Stefanello, o Juliano Brum, Adriana Maria. Como podemos servir? Como podemos servir? Quero que você mande essa mensagem para todo mundo. Vamos trazer todo mundo para essa escola aqui. Faça todo mundo compartilhar. Trabalhe conosco assim, divulgando nosso trabalho, postando, compartilhando. Tem menino aí que chega a compartilhar para 100 pessoas numa tacada só. O Felipe aqui manda para 100 pessoas no Face, né? Ele pega a aula, o link e manda no mínimo para 100 pessoas. É o jeito dele ofertar, né? Então vai chegar lá. Amém, amados? Amém. Ótima semana. Deus abençoe. Foi um grande prazer estar nesse momento com vocês, começar a semana nova com vocês. Amém? Fique na paz. Um abraço. Aleluia. Maria, gostou, Maria? Alguém tem uma palavra aqui? Quer dizer alguma coisa? Hã? Muito boa. Muito boa? Muito boa. Oh, Glória, e foi só metade, hein? Bye, bye, Cleonar. Eu ia perguntar, quem vai para o monte 3 dias aí? Eu preciso de um grupo 3 dias enquanto eu estiver lá em Guaíba, gente. Guaíba é o lugar mais encapetado do sul do país. A família Weber vai subir o monte no domingo. A família Weber? Aleluia, que bênção. A Laura disse que eles também vão. Laura também vai, Laura? Olha, alugamos um hotel lá para os irmãos a partir de amanhã, viu? Lá em cima do monte. Guaíba é um lugar onde foi feita a Revolução Farroupilha. No final, ali chega a ser ofertado 1000 bodes ali na frente. Então nós temos que orar para Deus levantar pessoas que ofertem cordeiros lá. Amém. E quebrar esse poder dessa macumba aqui no sul. Amém? Amém. Fique na paz, amados. Shalom, shalom. Paz. Amo vocês. Tchau.